uma pós-produção de som, para uma produção mais complexa, dependendo de quem recebe esse material, né, e de quem pede, se é uma emissora ou se é uma distribuidora, uma plataforma com controle de qualidade, esse seria o momento, né, o momento depois da mixagem, seria a hora de fazer masterização e deliveries, que são as entregas pedidas por quem está contratando ou para quem vai exibir esse material. Como, por exemplo, o ME, Música e Efeitos, que é a banda internacional para dublagem, ou os stems separados. Nesse caso, que é um vídeo para internet muito simples, que vai só para o YouTube, o processo de produção é muito mais simples. A gente simplesmente precisa de um vídeo que ele possa ser, subido na plataforma. Então, as próximas etapas vai depender um pouco, né, de como que é o esquema da produção do vídeo, né, principalmente da questão da pós-produção de imagem, se ainda é preciso gerar uma master de imagem para que possa ser feito o upload, ou se você já está trabalhando com um formato final, exatamente aquilo que vai ser colocado na plataforma. Então, no caso, independente disso, é importante que a gente siga, né, eu não diria que a gente faria exatamente um processo de masterização, mas seria uma análise da mixagem, né, que faz parte um pouco, né, disso profissionalmente, isso faz parte do processo de masterização. Então, como seria isso, né? Depois de terminado a pós, a mixagem, a gente vai, fazer um bounce, né, ou em outro software se chama de render, né, que é basicamente transformar tudo aquilo que eu fiz aqui na sessão, eu vou transformar em um arquivo de áudio. Eu poderia até fazer também um arquivo de vídeo com aquilo que eu mixei aqui no áudio, então ele já vai, né, dentro de um arquivo de vídeo. Esse é um bom formato para, por exemplo, mandar para aprovação, né? Se você precisa ainda passar por alguém, né, um produtor, um contratante, um cliente, alguém que realmente precisa aprovar o vídeo, né? A gente costuma usar muito essa ferramenta de eu fazer um vídeo que ele vai fazer, né, com a mix do áudio, né, que eu tô gerando, ele gera exatamente com o mesmo vídeo que eu trabalho, ele vai gerar um arquivo de vídeo. Mas no caso aqui, que eu quero só gerar um arquivo final para verificar a mixagem, ver se está tudo ok, e depois possivelmente passar esse áudio para alguém que ainda vai gerar uma master, né, a gente pode fazer um bounce aqui em um arquivo de áudio, tá. Então, aqui no caso, né, eu vou dar um nome para essa mix, né, do que eu tô, com o que eu tô trabalhando. Uma observação aqui, eu não alterei o nome da minha sessão, mas geralmente quando a gente parte para mixagem ou se a gente passa a mexer muito na sessão, é interessante também, né, dependendo do tamanho do trabalho, gerar uma outra sessão para poder fazer a mixagem. É interessante que eu coloque aqui também, né, no caso, né, independente disso, do nome da sessão, mas na hora de fazer aqui o bounce, eu coloque o nome, identifique aqui o nome do projeto, coloque qual que é a fase, é uma mix, né, e possivelmente colocar a data também, né, então, né, com a data do dia, né, ou a versão que for a mixagem. Aqui o arquivo, né, o formato, ele dá essas opções de ser separado, múltiplo mono, que é a forma mais antiga que o Pro Tools ele reconhece os arquivos estéreo, mas no caso aqui até poderia ser mesmo o interleaved, que é um arquivo estéreo com 2 canais, e aqui o sample rate, bit depth que você estiver trabalhando e qual vai ser o formato final do áudio, né. Geralmente ele salva para bounced files, que é a pasta da própria sessão,
E quando a gente dá o bounce, se a gente não clicar em offline, ele vai fazer o bounce em tempo real, né? Isso é uma tradição do Pro Tools que ele faz esse render, né, da sessão em tempo real e é uma forma de dele passar isso um pouco mais devagar, né, sem precisar de usar só o processamento da máquina. Quando a gente faz offline, ele faz isso sem passar o áudio, então ele acelera muito o processo, né. Quando é um material muito comprido, né, e não se tem muito tempo, quando é muita coisa, é uma opção de fazer o offline, tá. Bom, eu não vou fazer isso agora, porque eu já tenho aqui um arquivo gerado, né, mas esse aqui é a forma de você gerar esse arquivo final que vai ser a da sua mixagem. Você ainda até pode fazer alguns ajustes nele, né, mas se for muita coisa para mudar, eu recomendo que se volte na mixagem e faça uma outra versão do Bounce, tá. Bom, aqui, independente disso, eu vou sair dessa sessão aqui e vou abrir uma sessão nova, tá. Dentro aqui do próprio lugar onde eu estou trabalhando, então dentro da pasta de trabalho do projeto, né, de onde a gente tem aqui a sessão, as referências, né, eu vou fazer uma outra sessão aqui que se chama, né, com o mesmo nome do projeto, eu vou chamar aqui com o mesmo nome, e eu vou chamar aqui de master, tá, só pra gente, né, não diria que seria uma masterização daquelas, mas é só para eu ter um controle mesmo. Então aqui eu vou criar uma sessão nova com os parâmetros, né, muita atenção com os parâmetros da sessão, se ainda precisar mudar alguma coisa, setup session é onde você muda aqui, deixa, né, de acordo com o que tiver com o vídeo que você está trabalhando. E aqui eu vou importar o áudio que eu criei no Bounce Files, tá? Ele vai estar aqui, eu salvei aqui, foi no Bounce Files, eu vou criar aqui. Nesse caso, se você tiver bem controlado, né, com a sua pasta, eu posso até colocar o Edge para ele não precisar copiar, né, fazer uma cópia desse arquivo, tá. A gente vai dar um open, colocar ele aqui no início da sessão, principalmente se eu não estiver trabalhando com bip, né, que é uma maneira de eu fazer a sincronização, que seria a melhor maneira, mas aqui é muito comum quando produção rápida, sincroniza o vídeo pelo primeiro frame mesmo, né, ou pelo tamanho do vídeo. E aqui eu tenho aqui a minha mix, né, da maneira como ela foi aberta. Se eu quiser verificar ainda se o laudo está mais ou menos na média, né, da plataforma que eu vou subir, eu posso vir aqui, eu posso selecionar, usar aqui no Audio Switch, eu venho aqui no plugin de loudness, por exemplo, né, que eu tenho, Sound Field aqui, eu posso fazer uma análise desse áudio e ele vai aqui me dar, né, o valor em lufs. Então, de preferência, né, se você está trabalhando com coisa pode ser um pouco abaixo, a gente não está trabalhando com música, a gente está trabalhando com outros elementos que tendem a ter mais dinâmica do que música, então é interessante que nem precisa estar muito lá em cima, senão você perde muita dinâmica no seu vídeo, né. Então é normal que a gente tenha algumas alterações e que acabe ficando um pouco mais, baixo, né, entre aspas, do que a plataforma pede e se for o caso ela mesma vai acabar, fazendo, né, você pode também fazer essa compensação por lá. É importante que eu não tenha, né, muitos pedaços com clipes, né, um clipping, com distorção. Aqui, na verdade, ele está dando, né, alguns picos, mas não seria exatamente um problema, porque eu não tenho, né, desde que eu não tenha distorção nesses pontos. E eu posso também fazer isso, na verdade, eu até poderia inserir aqui, né, se eu quiser ir ouvindo, ir controlando o nível, eu posso também inserir esse plugin aqui dentro de Sound Field. E aqui eu vou conseguir ver trecho a Tudo bem? trecho, né, aonde que se eu quero mexer, se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero analisar. Outra coisa que é possível fazer com o arquivo inteiro é fazer alguma equalização mais geral, né, de repente eu tenho aqui alguma ideia, não, acho que podia, né, ali alguma faixa de frequência, mexer ainda. Aí é possível a gente colocar ou, né, se você for inserir, você vai precisar fazer um outro bounce, né. Se você só processar o arquivo aqui, você pode ainda exportar só esse arquivo. Equalização, eventual
compressão, se precisar, né, se for para ser alguma coisa um pouco mais, né, você quer mexer um pouco na dinâmica, mas, né, também sempre com aquele cuidado, enfim, outras eventuais, né, outros, tratamentos que você julgue necessário, né, mas, dificilmente a gente deixa para fazer isso nessa fase, né, o ideal realmente é fazer o máximo possível na fase da mixagem e deixar aqui só para analisar: "Ah, tem algum trecho aqui que ficou parece um pouco mais baixo e não era para estar, então a gente faz algum ajuste, faz alguma coisa", tá. E aí, a partir daí, você gera o seu arquivo final e aí você pode também importar o vídeo para cá, o vídeo final, é só, né, aqui dar um import vídeo, você tem o preview também assistindo o vídeo, tá, isso aqui também é outra possibilidade, né, de eu ter eu busco, né, aqui, pego o vídeo de referência, né, e abro aqui, eh eu posso trazer também o áudio original, mas aqui nem vai ser mais tão interessante, é só para trazer o vídeo mesmo. E aí fazer essa último, né, seria esse último essa conferência aqui final para finalizar mesmo e gerar os arquivos finais do vídeo, tá. Então, basicamente, né, dentro de um processo, né, simples, né, sem grandes, sem contar com uma equipe ou mixagem em estúdio ou um material mais complexo, realmente essas são as etapas principais que você vai precisar passar e, né, dominar cada uma delas é realmente uma questão de experiência. Então, espero que tenham aproveitado e que isso ajude aí a fazer os trabalhos do curso e eventuais produções que precisem passar aí por esse processo de pós-produção de som de uma maneira mais simples.